Irmãs, todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, nós nunca deveríamos ouvir o Evangelho apenas como uma narração de um fato isolado, como a cena de hoje. Jesus que cura, Jesus que devolve a vista a um cego mendigo chamado Bartimeu. Portanto, quando ouvimos esse Evangelho, não deveríamos apenas ouvir como que um relato de uma cena, de um fato isolado. Mas todas as vezes que nós ouvimos o Evangelho, nós deveríamos tentar acolher aquela palavra, aquela mensagem, aquela boa notícia. Deveríamos ouvir o Evangelho sempre tentando tirar um ensinamento do Evangelho para nós, tentando perceber o que é que o evangelista quer nos dizer com este relato. E aí nós vamos percebendo que não é um simples relato de um fato. Vamos percebendo que as palavras, as afirmações, os gestos, as atitudes, os lugares, tudo isso tem um sentido, e tudo isso quer nos ajudar a refletir e quer nos ajudar a compreender ainda mais o sentido justamente pelo qual o Evangelho foi escrito. Pois bem, olhemos então agora com este olhar para o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos. Vemos numa estrada um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, cego e que está à beira do caminho, mendigando. A sua cura é a última cura que Jesus realizou antes da sua paixão. Então vejam, aqui já temos o ensinamento. Jesus está indo de Jericó para Jerusalém, aonde haverá de sofrer, de padecer a paixão, morte e também a sua ressurreição. Portanto, a última cura que Jesus realizou antes da sua paixão. Portanto, não é por acaso que esta cura se trata justamente de um cego. Isto é, de uma pessoa cujos olhos perderam a luz, porque essa é a condição de cegueira. Sabemos que a condição de cegueira tem um significado muito denso nos evangelhos. Representa o homem que tem necessidade da luz de Deus, a luz da fé, para conhecer verdadeiramente a realidade e caminhar pelo caminho, pela estrada da vida. Portanto, na Sagrada Escritura, sobretudo no Evangelho, a cegueira é a ausência da luz. E vejam, esse homem não era um cego de nascença, esse homem tornou-se cego, ele recuperou a vista, portanto ele enxergava antes, e ele tornou-se cego, mendigo, e se colocou e estava à beira do caminho, por onde as pessoas então passavam. Portanto, um homem que havia perdido a luz, né? E portanto, ele reconhece essa sua condição, reconhece que perdeu a luz que tinha, a luz que possuía, a luz que fazia com que ele enxergava, e agora ele perdeu a luz. Então vejam, meus irmãos, na igreja também, todos nós fomos um dia, pelo batismo, fomos iluminados por Cristo. No início da igreja, na igreja primitiva, o sacramento do batismo também era chamado de sacramento da iluminação, rito da iluminação. Pelo batismo somos iluminados por Cristo, iluminados pelo dom da fé que pelo batismo nós recebemos. Mas ao longo da vida também nós podemos, pelos nossos pecados, pelas escolhas que fazemos, pelas opções que tomamos, nós também podemos de certa forma nos afastar da luz.
e nos tornarmos também como que cegos. Podemos também nos colocar na atitude do Bartimeu, nos afastando da luz de Cristo e nos tornando cegos para a verdade, para a justiça, cegos para enxergar e perceber pela fé aquilo que o Senhor nos orienta, nos mostra, nos diz, seja pelos mandamentos, seja pela palavra. Nós também podemos nos colocar à margem. Esse cego estava à margem do caminho, à beira do caminho. Essa expressão também no Evangelho é uma expressão que tem um significado profundo. Colocar-se à beira, colocar-se à margem do caminho, significa estar fora do caminho. E portanto esse homem, ao se afastar da luz, também se colocou à margem. E também se tornou mendigo. Mendigo que mendigava certamente um sentido para a sua vida, um sentido para a sua existência. Vejam, pelo batismo o Senhor nos concedeu a sua graça, o Senhor nos iluminou com o dom da fé, e nós muitas vezes podemos, através do pecado, através das opções das nossas próprias escolhas, nós também podemos nos colocar à margem, e nós também nos tornamos como que mendigos. Mendigamos um sentido para a nossa vida, mendigamos um sentido para a nossa própria realização, para a nossa própria felicidade, da condição de filhos de Deus, da condição de quem foi revestido por Cristo. Nós podemos nos tornar como que mendicantes, mendigos. Mas aquele cego Bartimeu, ele reconheceu a sua cegueira, reconheceu-se necessitado da luz. Portanto, condição essencial, meus irmãos, é também para nós reconhecermos-nos como que cegos, necessitados da luz. Caso contrário, permanece-se cego para sempre. Bartimeu, como eu disse, não é um cego de nascença, mas perdeu a vista. É o homem que perdeu a luz, está ciente disso. Perdeu a luz, mas não perdeu a esperança, não perdeu a confiança. Soube, de certa forma, agarrar a possibilidade do encontro com Jesus, confiou em Jesus, acreditou que Jesus poderia curá-lo. E quando ouviu que o mestre estava passando pelo seu caminho, quando ouviu que o mestre estava passando, mesmo estando à beira do caminho, mesmo não enxergando, Bartimeu decidiu suplicar, clamar o Senhor. Então vejam, meus irmãos, nós também muitas vezes podemos estar nesta condição. Talvez muitos de nós que aqui estamos, um dia fomos batizados, um dia fomos revestidos de Cristo, um dia fomos iluminados por Cristo, colocados no caminho da fé, mas ao longo da vida, talvez nós preferimos muitas vezes nos colocar à margem, talvez fizemos opções que como que obscureceram a nossa visão e nos impediram de ver a verdade de Deus, de enxergar Jesus com clareza, com a clareza que é própria da fé. Mas espero que nós não tenhamos perdido a esperança, a confiança de que o Senhor pode nos reconduzir no caminho. O Senhor pode nos reconduzir à estrada novamente. O Senhor pode nos fazer enxergar novamente. E foi exatamente essa confiança que fez com que Bartimeu desejasse se aproximar de Jesus. Mas vejam, tentaram ainda impedi-lo, repreenderam para que ele se calasse. Se ao mesmo tempo, nesse caminho, nós podemos encontrar quem nos ajude, quem nos ajude a ser reconduzidos, se ao mesmo tempo podemos encontrar ao longo deste caminho pessoas que nos ajudem a novamente reencontrar a luz que perdemos,
talvez também possamos encontrar pelo caminho pessoas que sejam como que obstáculos para nos ajudar a nos aproximarmos de Jesus. Pode ser que talvez alguém nos faça calar, alguém deseja nos fazer calar também diante de Deus, às vezes até com um conselho aparentemente bom, né? Não, é melhor você desistir, porque você não tem jeito mesmo, você não consegue mesmo, olha, você já não tem jeito mais, olha, eu se fosse você não tentava, porque você já tentou e não consegue mesmo, e etc, etc. Quantas vezes nós encontramos pessoas assim no nosso caminho, pessoas que tentam muitas vezes obstaculizar, pessoas que tentam muitas vezes nos impedir, ser obstáculo para que nós possamos nos aproximar de Jesus. E assim fizeram com Bartimeu, mas ele não se deixou vencer pela dificuldade, não se deixou vencer por nada. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo e por isso gritou, suplicou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Bartimeu então representa, meus irmãos, a cada um de nós que reconhecemos o mal, reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa cegueira, mas ao mesmo tempo suplicamos, clamamos, gritamos ao Senhor com a confiança de ser curado. No encontro com Jesus, vivido com fé, Bartimeu readquire então a luz que ele havia perdido. E com a luz, ele readquire também a plenitude da sua própria dignidade. E coloca-se no caminho, retoma o caminho que tem um só por guia, Jesus. O caminho que tem uma só estrada, a mesma que Jesus está percorrendo. Vejam, que estrada é essa? Que caminho é esse que Jesus está percorrendo? De Jericó para Jerusalém. O caminho que Jesus está percorrendo é o caminho que o levará para a cruz, para a morte, mas também para a ressurreição. Pois bem, meus irmãos, este é o mesmo caminho que nós também estamos. Nós também estamos no caminho de Jericó. Jericó da nossa existência, Jericó da nossa condição terrena, rumo a Jerusalém celeste, a Jerusalém do alto, o céu. Nós também estamos a caminho de Jerusalém, Jerusalém do céu, Jerusalém celestial. E o Senhor então nos acolhe a todos, nos ilumina com a sua graça e nos conduz por este caminho que nos leva a Jerusalém celeste, que nos leva ao céu. E o Senhor deseja que nós também tenhamos a mesma atitude de Bartimeu, de que nos coloquemos a caminho do Senhor. E foi isso que Bartimeu se fez e se tornou. Bartimeu, de cego, mendigo, se tornou discípulo de Jesus Cristo. A partir do momento que passou a enxergar, a partir do momento que a sua condição de mendigo se tornou uma condição digna de discípulo de Jesus, começou então a segui-lo, foi até Jerusalém e fez a experiência da Páscoa, da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo, e Bartimeu se tornou testemunha da ressurreição. Nós também, meus irmãos, somos chamados a fazer esta mesma experiência. Bartimeu era uma pessoa decaída, ele havia caído da sua condição, porque ele não era cego, ele não era mendigo, portanto, as escolhas que ele fez com que ele decaísse. Nós também muitas vezes fazemos escolhas erradas na vida e decaímos, né? Quantas vezes a gente usa até essa expressão, não é? Olha, você decaiu, hein? Você regrediu, né? Ou nós mesmos reconhecemos, poxa vida, eu decaí, eu regredi na minha fé, na minha espiritualidade, na minha vida cristã. Pois bem, nós somos como Bartimeu,
também muitas vezes estamos nesta condição de queda, estamos como que caídos, mas a misericórdia de Deus nos exalta, nos eleva, nos levanta e nos coloca novamente então no caminho, rumo à salvação, rumo a Jerusalém, para nos tornarmos também testemunhas da ressurreição, da grande transformação que o Senhor pode realizar na nossa vida. Peçamos então, meus irmãos, nesta celebração de hoje, a graça de nos deixarmos guiar pela luz da fé. Peçamos ao Senhor a graça de termos a coragem de Bartimeu, a esperança, a confiança desse homem, que nós não nos deixemos vencer pelas dificuldades, pelos obstáculos da vida. Não permitamos nos deixar vencer pela tentação de achar que muitas vezes, à luz da nossa própria inteligência, à luz das falsas doutrinas, que muitas vezes tentam clarear ou mostrar um caminho que não é o caminho verdadeiro, que não é o caminho de Jesus, e assim nos perdemos, assim nos tornamos como que cegos, assim decaímos na vida. Que o Senhor nos ajude então a sermos resgatados pela sua graça, reconciliados pela misericórdia de Deus, e podermos assim, como Bartimeu, nos tornarmos seus discípulos e testemunhas do seu amor. Que o Senhor nos ajude, hoje e sempre. Assim seja. Amém.